carreira aí muito bonita. Ele já apitou finais de Mundial, finais de Jogos Olímpicos, final de Campeonato Europeu. Estava agora em Porto Rico, na Copa América Feminina, dando curso para árbitros. Então, é um cara que realmente sabe muito de arbitragem. De vez em quando o pessoal reclama com ele, né? Mas é só para não perder o costume. ¿Sabes, Héctor? No sé, porque... No se puede... A ellos les gusta, buenas noches, a ellos les gusta un poquito que lo critiquen, porque le da adrenalina, ¿no? Sube, siempre la adrenalina sube. Cristiano. Buenas noches, Héctor, un placer conocerte. Gracias a ti, igualmente. Yo creo que sí, yo siempre digo, tiene que tener un poco de adrenalina el árbitro para poder apitar, como dicen ustedes, con energía, ¿no? Y está involucrado con el juego, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Okay. Bueno, felicitaciones por la carrera. No es para cualquiera, seguramente. Ya sé lo que cuesta, la competencia que hay, sobre todo allí en Brasil. Sobresalir en Brasil es muy difícil en todos los aspectos, pero en el arbitraje también. Así que un honor que nos acompañes. Nosotros muchas veces muchas veces convidamos árbitros porque son las charlas más enriquecedoras, porque tienen un perfil distinto y a nosotros nos dan otra perspectiva, ¿no? Así que bueno, adelante. Ya estamos en el aire, ahora voy a hacer la conexión para River Brasil y ustedes pueden charlar nomás ahí. Okay. Ya tenemos algún televidente, oyente, no sé cómo se dice, en este caso, que van a empezar a dar aliento para este árbitro. Yo no consigo accesar por el Facebook, no sé por qué. En Brasil todavía no lo compartí, yo lo voy a compartir ahora. Sí, pero en River Global no consigo. Voy a ver. No me aparece... Muy bien. Vamos a ver. Capaz que demora um pouco porque estás lejos. Não, ok. Cris, o esquema é o seguinte, então, fica à vontade. Assim, seria legal você falar um pouco da tua carreira, né? Acho bacana para o pessoal conhecer. E assim, eu queria que o foco da conversa, a gente não fique discutindo regra, não é isso, né? Assim, eu vejo um negócio importante, toda essa questão da tecnologia que hoje está envolvendo um jogo de basquete, né? Então, eu acho que um negócio legal durante o nosso papo, por exemplo, falar quais são as ações que levam a uma revisão, né? Porque não são todas as ações. Eu acho legal a gente conversar sobre isso, talvez você fazer uma comparação, como era a arbitragem antes de toda essa tecnologia, como é agora, enfim, essa história aí. Não, e Dante, eu vou falar uma coisa para você agora, como eu fui na AmeriCup, né, eu estava ali como instrutor, eu fui fazer um treinamento para passar de nível, né, que eu sou instrutor nível 1, ela foi fazer um treinamento para passar de nível para o nível 2. E, cara, é impressionante o que a FIBA tem de material, assim, de estatística, de jogo, o que cada apita. Eles estavam falando para mim lá, são duas plataformas, né? Uma plataforma que eu abro para avaliar, depois uma outra plataforma que eu abro para enviar a avaliação. E é uma interligada à outra, né? Então, cara, é muita informação, muita informação. Eu imagino. Eles falaram que no Mundial da China, por exemplo, cada vez que o árbitro soprava o apito para qualquer coisa, abriam 8 clipes, porque eram 8 câmeras de ângulos diferentes. Então, cada câmera abria um clipe, mais o clipe que o instrutor pedia de tal jogada. Então, eles falaram assim, que em média não, né? O total de clipes no Mundial foram mais de 35 mil clipes.
Que coisa, hein? É impressionante, cara. Eu fiquei impressionado ali. É a modernidade chegando no esporte, né? Não tem como fugir disso, né? Não. Muito bom. Héctor, estamos listos? Estamos listos. Vamos a empezar, sí. Puerto Rico, estoy compartiendo y te aviso. Puerto Rico, Argentina, Guatemala, Portugal, están durmiendo, pero mañana lo ven. Você vê que o negócio aqui é sério, hein, Cristiano? Rapaz, vai para longe essas informações aqui, hein? Vai. Essa nossa rede é muito bacana, viu, Cris? Que é uma legal, rede de basquete lo más educativo. triste que llega, eso es increíble. E a gente procura divulgar o basquete aí de uma maneira inclusiva, cuidando da parte de sustentabilidade, enfim, dando um suporte aí para o pessoal. Acho que isso é importante. Vamos a entrar a Marisa. Marisa, que quiere entrar allí, salió y se ve que entró. Estamos prontos. Ok. Então, pessoal, amigos do basquete, vamos iniciar nosso encontro. Esse nosso encontro será o último do semestre. Depois a gente vai dar uma reformulada nas coisas, repensar o sistema, tentar fazer de uma forma que o maior número de pessoas possa participar. E hoje, né, nesse nosso último encontro, eu estou tendo a satisfação aqui de trazer para vocês, para aqueles que não conhecem, aqui no Brasil com certeza todos conhecem, mas para os amigos que estão de fora assistindo pelo Face, o Cristiano Maranho, que hoje é um dos principais árbitros do Brasil, com certeza o principal árbitro, mas internacionalmente um árbitro que tem uma carreira fantástica, com finais de Jogos Olímpicos, finais de Campeonato Mundial, quer dizer, instrutor da FIBA, e ele vai trazer aqui para a gente algumas informações que são muito bacanas. Então, Cristiano, primeiro quero te agradecer, eu sei que você é um cara, chegou de Porto Rico há pouco, né? Estava lá ministrando o curso e aceitou aí o nosso convite, isso me deixa muito feliz, você sabe que tem um carinho muito grande por você, né? A gente já se encontrou em competições aí, eu particularmente fico muito orgulhoso e até emocionado de ver, né, quando algum árbitro brasileiro, no caso ali que a gente se viu no Mundial, você, o Benito, oh meu Deus, me fugiu agora na Olimpíada, quem estava com você? O Locatelli, isso, Locatelli, e outros que já passaram, né? Renatinho, Affini, Pelissari, e lá para trás ainda, Pacheco, Renato Rigueto, lá... Renato Rigueto. Então, eu acho que o Brasil tem uma história muito legal na arbitragem. E as meninas também se destacando, né? Então, você vê hoje a Andréia, a Fátima, né? Conversei com a Andréia recentemente, ela está indo apitar o Mundial Sub-19, né? Na Letônia, se não me engano. Então, isso é muito legal. Então, Cristiano, antes de te passar a palavra, como eu costumo fazer, eu quero passar para o Héctor, que é o nosso secretário-geral, para que ele te dê aí as boas-vindas em nome da RIB. Com você, Héctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Cristiano y todos los participantes y los que están asistiendo en distintos lugares. Para nosotros es un gran honor, una gran alegría recibir uno de los mejores árbitros del mundo en nuestra casa. Estamos deseosos de preguntar, de conocer más, contextualizar esta charla dentro de lo que es la pandemia, que es un riesgo que seguramente Cristiano tiene que tomar, como todos los árbitros internacionales. Bueno, queremos hablar de todo eso y también de lo que tienes preparado tú, pero ya tengo acá mi cuaderno pronto, así que pueden empezar. O Cristiano, esse caderninho do Héctor é terrível, viu? Vai se preparando. Deve ter um monte de anotações ali, né?
Legal. Cristiano, brigadão mesmo, um prazer ter você aqui conosco, tá? Fica à vontade aí para a gente bater esse papo legal. Primeiro, assim, agradecer, né, Dante, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá tendo esse bate-papo aqui, que sempre é importante falar de basquete, né? E não só o ponto de vista do técnico, do atleta, mas também do árbitro. Isso é interessante, para as pessoas conhecerem o ponto de vista do árbitro, que é um pouco diferente do ponto de vista do atleta e do técnico, né? E também da torcida, a gente sabe que cada um tem o seu ponto de vista. Primeiro te agradecer enormemente, né, que eu sei da sua qualidade como professor, da sua qualidade como pessoa, né, como você falou, a gente já se encontrou em diversos campeonatos, mas a gente também trabalhou junto, né, na LDB, então, assim, conheço da sua qualidade como ser humano e como profissional. Te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho da carreira, né, da minha carreira. Na realidade, eu fui muito precoce, né? Eu comecei a apitar basquete com 19 anos. E com 21 anos eu já era árbitro nacional. Eu comecei a apitar isso, com 21 anos eu já era árbitro nacional. E com 24 eu tive a oportunidade de fazer o teste para internacional. Então, de 19, 20 anos, em 4 anos de carreira, eu já alcancei o ponto mais alto da arbitragem, né? Que era ser árbitro internacional. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, não sabia apitar direito. Na realidade, eu ganhei o carnê, entre aspas, né? Porque o avaliador, naquela época, era o seu Alberto Garcia, que foi secretário-geral da FIBA por muitos anos aí, né? E naquela época ele era instrutor. E quando o curso foi aqui no Brasil, eu tinha 24 anos, era magricelo, né? Alto, novo. Ele bateu o olho em mim e gostou de mim, do meu jeito de ser, não sei, né? E eu não sabia apitar direito, porque eu não tinha apitado nenhuma competição adulta ainda no país. O máximo que eu tinha apitado foi um campeonato juvenil em Belém do Pará. Mas o Grego, né, que era o presidente na época, ele abriu o curso para todos os árbitros nacionais do país. Aí foi feita uma seletiva, eu fiz aqui a seletiva do sul do Brasil e fui aprovado, fui selecionado pelo Renatinho, que era o instrutor naquela época. E aí eu fui para São Paulo fazer o curso. E aí já estava o Alberto Garcia. Então eu lembro que eram 24 árbitros para 8 vagas. Os 24 melhores árbitros do país para 8 vagas. Então o nível de concorrência, né, era muito grande. E todos já se conheciam entre si, porque viviam apitando competições aqui no país. E ninguém me conhecia. Os caras falavam, quem que é esse garoto aí? Eu fui o Francisco Ferreira, o Chico, né, que foi um grande árbitro internacional também. Ele falou, garoto, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer um teste para árbitro internacional aí, mas ninguém te conhece. Eu falei, cara, pelo menos vão me conhecer agora, né? E eu vou conhecer as pessoas também. E aí fui indo no decorrer da clínica, eram 3 dias de clínica muito intenso. E aí eu fui fazer meu jogo lá e graças a Deus, né, saiu tudo bem, saiu tudo tranquilo. Aí eu passei árbitro internacional, recebi o carnê, e aí eu fiz minha primeira competição, eu já entrei na competição adulta, né? E naquela época, como a gente vai falar um pouco de tecnologia, a gente não tinha nada. Para você ter a regra impressa, meu Deus, quem tinha o caderninho, a regra impressa pela CBB, aquilo lá era uma bíblia, né? Todo mundo que, nossa, você tem um caderno. Eu lembro que eu estudava por Xerox. Eu xeroquei o livro de regra e estudava por Xerox. E aí, só que os caras falavam, a prova vai ser em espanhol. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia falar nem bom dia em espanhol. E aí eu imprimi, arrumei um livro de regra em espanhol, imprimi, e aí estudando o português e o espanhol ao mesmo tempo, né? Mas a gente não tinha tecnologia nenhuma. Aí eu fui para as primeiras competições. O que acontecia? A gente ia, por exemplo, eu tinha uma dúvida, o que eu fazia? Eu perguntava para 5 árbitros diferentes.
Perguntava para 5 árbitros diferentes e eu ia pela maioria. Se a maioria desse uma resposta, eu falava, esse aqui é o caminho, então vamos por aqui. Por quê? Porque a regra, a gente não conseguia ela. Ela não tinha hoje, como é no site, você vai lá, baixa a regra em inglês, tem no site da CBB, se você vai lá e abaixa a regra em português, não tinha. Você não tinha acesso à regra, era muito restrito. E aí eu comecei a ir nas competições internacionais. E naquela época, o que acontecia? A gente chegava, Dante, no vestiário, às vezes você conhecia o árbitro, você conversava com ele, se você não conhecia, você se apresentava a ele, fazia o alongamento, amarrava o cadarço do tênis e ia para a quadra. Você entendeu? Ó, pita do jeito que você acha que você é. Então você não tinha um direcionamento, por exemplo, do que a FIBA queria. A gente não sabia o que o cara que faz a escala queria que você fizesse na quadra. Como que você sabia que você estava indo bem na competição? Se você tivesse escala de novo. Então, cada dia era uma luta, né? Você lutava para ter escala. Se você tivesse escala no outro dia, quer dizer que você estava fazendo, em teoria, a coisa certa. Mas, se você não tivesse escala, o que acontecia? Alguma coisa errada você fez. Só que não tinha informação, sabe? Você não tinha alguém que falava assim, você fez errado isso, isso, isso. Você fez certo isso, isso, isso. A gente não tinha. A gente ia pelo instinto de cada um. Então, o começo da arbitragem, na minha época, era assim. E anteriormente, era pior ainda, né? Porque não tinha menos informação ainda. Entendeu? Então, com o passar dos anos, foi se agregando alguns valores, algumas informações para a arbitragem. De uns 10 anos para cá, por exemplo, eu fui na minha primeira Olimpíada em 2008. Em 2008 já começou a ter instrutores. Mas era assim, o cara ia lá, o instrutor ia lá, no primeiro dia de campeonato, falava alguma coisa e acabou. Você não tinha mais um feedback, né? Então você ia e falava, mais ou menos é assim que o instrutor quer que apite, mais ou menos é assim que o cara da FIBA lá que faz esse cara, na época era o Kotleba, quer que apite. Então você ia para a quadra. E aí, como eu falei, você tinha uma noção se você estava indo bem ou não, de acordo com as escalas. Se você tivesse escala, era para você seguir aquela linha. Se você não tivesse escala, alguma coisa errada você fez. Só que isso foi mudando, né? Aí em 2008 veio essa primeira leva de instrutores. Aí eu lembro que no campeonato da Turquia, o Mundial da Turquia em 2010, já teve também mais instrutores. Aí a gente já tinha mini clínicas, né? Durante a competição. Nos dias livres nos reuníamos e aí discutia o que estava certo, o que tinha que melhorar, mas ainda não tinha o feedback individual, o pós-jogo que a gente fala, né? E aí, com o passar dos anos, isso foi em 2010. Em 2012, em Londres, já teve também mais uma participação expressiva dos instrutores, que é o que acontecia. Acabava o jogo, eles iam no vestiário, e falavam para a gente que estava certo, que estava errado, que queria que continuasse, que tinha que mudar para o jogo seguinte. Então já começou a ter uma pós-partida melhor. Aí em 2014, que foi o Mundial da Espanha, aí já foi introduzida a reunião pré-partida. O que acontecia? Nós chegávamos 2 horas antes do jogo e íamos para o vestiário. Aí o trio de arbitragem já tinha uma reunião para falar o que a gente tinha que apitar, para a gente conhecer os jogadores, conhecer os técnicos, é a linha que a gente ia tomar no jogo. Isso era a pré-partida. Aí você tinha o jogo e você tinha já os instrutores. Aí depois você tinha a reunião pós-partida com os instrutores. Eles vinham e davam feedback do que eles viram fora, mas com anotações, né? Com anotações. Em 2016, na Olimpíada do Brasil, aí, como mudou a direção da arbitragem na FIBA, passou a ser do senhor Carl Jungbrand, ele já tinha uma filosofia mais da tecnologia. Então, o que aconteceu? Nós fomos, uma semana antes da Olimpíada, não, 10 dias antes da Olimpíada, nós fomos para Cabo Frio. Ele reuniu todos os árbitros em Cabo Frio,
num resort, e nós tínhamos workout, né? Não é workout, é workshop, desculpa. Workshop de todos os temas, de falta técnica, de falta desportiva, de falta desqualificante, de violações. Então a gente chegava às 9h30 da manhã numa sala e dividia em grupos, tipo 5 grupos. Você ia das 9 às 10, você tinha um grupo que falava só de falta desportiva. Então você ficava nessa sala só falando sobre falta desportiva. Aí tinha 15 minutos de intervalo, você ia para outra sala. Lá era outro tema. Então a gente ia rodando os dias. Nós ficamos 10 dias fazendo workshop todo dia. Das 9 da manhã, parava 12h30, voltava às 2h30 e parava só às 8 horas da noite. Todos os dias. Aí tinha preparação física, aí todo dia de manhã você tinha que correr, você entendeu? Você tinha que fazer a tua autoavaliação, você tinha que fazer o scout das equipes. Eu tinha que, por exemplo, eles davam o scout nos Estados Unidos. Eu tinha que definir sistema ofensivo, sistema defensivo. Eu tinha que saber quem eram os melhores jogadores, quem eram os melhores chutadores, se eles eram canhotos ou destros. Aí eu tinha que ver o sistema defensivo, como que eles marcavam durante o tempo todo, se mudava a defesa, se era matchup, se era pressão. Eu tinha que fazer o scout da equipe. Eu fazendo o scout da equipe, aí eu tinha que mandar para todos os árbitros. E recebia também das outras equipes. Então, na realidade, na Olimpíada, nós scouteamos as 24 equipes, que eram 12 do masculino e 12 do feminino. Então, quando nós chegamos na Olimpíada, a gente já sabia de todas as equipes quem eram os principais jogadores, ofensivos, o sistema defensivo. Então, a gente tinha um mapa geral de todas as equipes. Então, na Olimpíada do Brasil, foi a primeira vez que foi introduzido eles chamam de PCC, né? Pré-clínica, acampamento pré-clínica, pré-campeonato. Então, assim, foi uma coisa inovadora. Eu nunca tive isso daí, por ser mais antigo, né, na arbitragem. E foi nesse esquema. Em 2017, eu fui para o Eurobasket. E lá foi introduzido, a FIBA ela fez ela contratou, né, um programa, o ERIC. O que acontece com o ERIC? É uma pessoa que tem um computador, fica ali na quadra, juntamente do lado ali tem um instrutor. Cada apito que o árbitro dá tem marcado aonde ele apitou, se ele estava de central, líder ou seguidor, aonde estava a jogada, se foi correta, se foi incorreta. Então ele tem o raio-x do jogo todo. Você acabava o jogo, eles te davam meia hora para você tomar um banho, e aí você ia para a sala de pós-reunião. Só que, como eu falei, antes era um caderninho que os caras anotavam. Em 2017, já tinha uma tela de 40 polegadas, você chegava lá, tinha a jogada que você apitou. E aí, jogadas que eram duvidosas, ou que o instrutor não entendia, ele abria a jogada e perguntava para você o que você tinha visto naquela situação, mas já com o vídeo. Então, deixou de ser o caderninho de anotação e passou a ser o vídeo. Eu via o que eu tinha apitado na quadra. Então, não tinha como eu falar assim, porque na época do caderno, o árbitro ele falava, eu acho que foi isso, mas eu não lembro direito. Então, o cara dava uma fugidinha, né? Mas agora, com essa introdução do Eric, do programa Eric, não tem mais como. Porque o cara abre a jogada para você ali, você vê o que você apitou. Então não tem como você falar assim, eu não lembro da jogada. Ela está ali. E aí você tem que explicar o que você apitou. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Na China, em 2019, foi o maior campeonato mundial, foram 32 seleções. E lá eram 8 câmeras diferentes. A jogada tinha 8 câmeras diferentes, 8 ângulos, né? Então, o que acontecia? Toda vez que um árbitro apitava, automaticamente abria-se 8 clipes. Automático. E mais os clipes que o instrutor solicitava para o rapaz do programa fazer.
Então, assim, eu cheguei, essa informação eu tive, que eu fui ali na AmeriCup, e o cara que faz essa parte ali, da parte de instrutor, ele estava lá. E ele perguntou, ele falou assim, você lembra da China? Eu falei, lembro. Ele falou, sabe quantos clipes nós fizemos no Mundial da China? Aí eu falei assim, uns 3.000. Ele falou, pouquinho mais. Eu falei, pouquinho mais? Ele falou, fizemos em média não, né? Assim, nós fizemos entre 35.000 e 40.000 clipes só do Campeonato Mundial. Ele falou assim, cara, tem tudo. Tem todo o Campeonato Mundial, assim, ó, escaneado. E aí, não, aí na AmeriCup, como eu me aposentei, né, da FIBA como árbitro, devido ao Covid, que eu tive problemas com o Covid, aí eu não consegui mais fazer o teste físico deles, aí eu me aposentei. E eles me convidaram, eu me aposentei em março, e agora já me convidaram para ser o instrutor, trabalhar como instrutor na FIBA. E lá na AmeriCup era um treinamento para eu subir de nível, que eu sou instrutor nível 1, que é só o continente americano, né, só categoria de base. E o nível 2, ele é todo o mundo e categoria adulta. Então lá eu fui fazer um treinamento. E aí ele estava me mostrando todas essas informações. Agora, o outro lado é do lado dos instrutores, agora eu vou falar um pouco do lado dos instrutores, né? Ô, Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta, interromper aí. A gente Sim, não? costuma deixar as perguntas para o final, mas acho que vale a pena. Toda essa estrutura, né, que agora é montada, de uma certa forma, ou não sei, é bem provável, né, ou quase certeza, isso também serve para uma avaliação do árbitro, né? O árbitro não deixa de ser avaliado, né? Porque, como você falou, na época do caderninho, você não tinha muita noção, quer dizer, mesmo a pessoa que observava lá falava, ele errou, ele acertou. Agora não, né? E isso eu acho que também leva a uma preparação muito forte por parte do árbitro. Não é mais chegar lá na hora, entrar na quadra e apitar, né? Como você falou, tem as reuniões preparatórias, mas antes mesmo das reuniões, vocês também devem ter uma preparação individual para conhecer as equipes, pegar as estatísticas. Como é que é isso? Dante, assim, ó, a vida do árbitro, às vezes as pessoas confundem, né? O cara entrou na quadra, ele faz 2 horas de jogo e vai embora. Não. O árbitro ele tem que preparar constantemente. Hoje, a parte física, ela é tão importante quanto a parte técnica. E a parte psicológica, a parte de preparação pré-jogo, ela é tão importante quanto a parte técnica na hora da quadra. Ali. Por quê? O árbitro hoje que entra sem saber quem são as equipes, ele vai apitar o jogo, mas a chance dele cometer equívocos é muito grande. Então, com essa preparação, o cara tem que estudar a regra, o cara tem que estudar as equipes, o cara tem que ter uma parte psicológica bem preparada para suportar as pressões que tem dos jogadores, dos técnicos, dos torcedores. Então, assim, a parte de preparação do árbitro para ele chegar naquelas 2 horas do jogo hoje é muito grande. Coisa que no passado, não que não existia uma preparação, mas era uma coisa assim mais romântica, né? Eu falo, o basquete era mais romântico. Hoje o basquete para arbitragem, ele é muito mais profissional. Hoje o árbitro é considerado um atleta. Tanto é, eu falo por mim, tive o Covid e não consegui mais fazer a parte física. Então eu decidi, falei, cara, eu não consigo mais, então eu vou me aposentar e vou tentar outros caminhos. Porque a exigência hoje é muito alta, principalmente a nível internacional. Então o cara tem que se preparar muito, o cara tem que estudar, o árbitro tem que conhecer as equipes, o árbitro tem que conhecer os seus companheiros, você entendeu? Ele tem que ter uma preparação muito grande. Hoje não é só você colocar a camiseta, colocar o apito e ir para a quadra. Não. Quem faz isso hoje, a chance de ter um insucesso na carreira é muito grande, porque está todo mundo se preparando, entendeu? Então, Cris, você ia falar sobre a parte do instrutor, né? Quando eu te interrompi. Toca a bola aí, vamos lá. Então, aí eu fui convidado para ir lá para essa AmeriCup, né? Quando eu cheguei lá, eu tive essa conversa com o seu Mitjana, que é o assistente direto do Carl Jungebrandt,
Carl Jungenbrand é quem faz a escala de arbitragem no mundo. E o Mitjana é o assessor direto dele. E o Mitjana, ele cuida, é um espanhol, né? Que ele cuida da parte, mais da parte de formação de instrutores. Porque no nível 2, que é onde você pode ir para as principais competições do mundo, adulto, você só tem 11 instrutores. E 11 instrutores já com uma idade um pouco mais avançada. Os caras estão em torno dos 60, 60 e poucos anos. E aí a carreira vai chegando ao fim, né? A carreira de instrutor também chega ao fim como chega de árbitro, né? Então, como eu parei com 47 anos, então eles estão querendo já tentar já puxar para o nível 2, para ter uma vida mais longa, né? Eu e o Carrion, que é um ex-árbitro de Porto Rico também. Então, assim, o que eu vi? Eles querem puxar a gente para o nível 2, mas estão preparando também. Eles não querem chegar lá com instrutores, assim, sem estar preparado, né? E quando eu cheguei ali, ele que me passou todas essas informações. E eu fiquei, assim, de boca aberta, porque ele me mostrou lá as avaliações da China, Mundial da China, eram 40 páginas de informações. Então, tinha a vida de cada árbitro lá. Inclusive a minha, né? Eu até fiquei curioso, deixa eu ver minhas estatísticas aí. E são estatísticas, primeiro, para fornecer informações ao árbitro, e segundo, para eles conhecerem os árbitros também. Porque o que ele falou para mim é uma coisa muito interessante. Ele falou assim: isso aqui a gente consegue identificar o árbitro que apita mais durante o jogo, o árbitro que apita menos durante o jogo, o árbitro que tem maior índice de acerto no que ele apitou, o árbitro que tem o menor índice de acerto do que ele apitou, quantas faltas eu apitei contra cada time. Então, isso também é uma maneira de eles se defenderem. Se alguém, por exemplo, chegar e falar assim: o Maranhão só apita contra a Argentina. Aí ele vai olhar lá, ele fala assim: não, o Maranhão apitou 14 faltas contra a Argentina e 15 faltas contra outro time. Dessas 14 faltas que ele apitou contra vocês, ele acertou 95%. Então, o índice de acerto dele é muito grande contra você. Ele não está te prejudicando. Então, são informações estatísticas que a FIBA ela usa, primeiro, para conhecer o árbitro que ela tem, e segundo, também para estar amparada em algum questionamento de algum país. E era muita informação, muita informação. E nessa situação, né, eu fiquei curioso, né, que o árbitro fica curioso. Eu falei assim: posso ver a minha estatística? Ele falou: pode. Você ficou em segundo no ranking. O primeiro foi um canadense com 94,5% de acerto. Eu fiquei com 94% de acerto. E aí vem um ranking. A média de acertos no Campeonato Mundial era de 86%. Então, assim, as estatísticas deles são impressionantes. E aí, o que acontecia? Vamos para o jogo, né? Agora vamos para a parte prática, como instrutor. Eles têm duas plataformas. A plataforma que eu abro para avaliar o jogo na hora. Então, cada apito que o árbitro dá, eu tenho que falar, como instrutor, se é correto, se é incorreto. Seja por falta, por violação, por falta não apitada, por falta apitada, tudo eu tenho que fazer um raio-x. Então, eu tenho que, na hora, aconteceu, eu tenho que abrir lá uma janela e falar o que aconteceu, em todos os aspectos do jogo. Seja a parte administrativa, seja a parte de faltas, de violação, de controle de jogo, de comunicação com o técnico, com os jogadores. Tudo o instrutor tem que falar se está certo ou se está errado. E o que acontece? E marcar o minuto que foi. Por quê? Porque cada vez que eu faço isso, abre um vídeo. Abre espaço para fazer um vídeo. Pronto, acabou o jogo. Acabou o jogo, eu tenho tudo que foi apitado, o minuto que foi apitado. Aí eu peço para o rapaz fazer um clipe para mim do que eu vou usar na minha reunião pós-partida. Aí quando eu vou fazer reunião pós-partida, eu converso com os árbitros, eu peço para eles darem um feedback para mim do que eles sentiram no jogo e de como eles se sentiram no jogo, e eles vão falar.
e eu já tenho a minha avaliação ali. Se eu vejo que é mais ou menos coerente com o que eu estava escrevendo, a gente só debate para acertar alguns pontos. Mas se eu percebo que a autoavaliação deles é completamente diferente da minha, aí eu começo a questionar algumas situações. E aí, como eu já tenho o vídeo, eu já mostro para eles. Então, por exemplo, teve uma situação de um jogo lá na American Cup que o trio de arbitragem deu nota máxima para o jogo deles. Ó, nós fomos 10 no jogo. Aí estava avaliando eu e um americano, que é um dos tops do mundo aí dos instrutores, né? E a gente se olhou, a gente viu que não era isso. O jogo foi bem apitado, mas tinha muitas falhas de mecânica, de posicionamento, de faltas que eles apitaram e não existiram, porque a gente viu no vídeo ali. Então, 4 faltas que eles apitaram que nem contato teve, que a gente chama de phantom calls. E a gente tinha que mostrar isso para eles, porque o debrief, né, que é a devolução ali, que é a avaliação, é você falar para o árbitro realmente o que aconteceu no jogo dele. E aí nós entramos num jogo de nota 10 e saímos com um jogo de nota 6,5. Mas eles mesmos dando a avaliação deles. Eles mesmos baixaram a nota deles. Por quê? Nós estamos mostrando para eles que o que eles estavam falando para nós, alguns pontos não batia. E a gente mostrava, não é nossa opinião, é o que está escrito. É o que vocês estão vendo, é vídeo. Porque contra fato não tem argumento. Você está mostrando o vídeo pro árbitro. Ó, você errou aqui. Aí a menina falava assim, nossa, mas na hora eu achava que era falta. Falei, pois é, mas nem encostou na menina. Então, veja bem, a tecnologia ela vem para ajudar muito, porque mostra realmente o que aconteceu no jogo. E aquilo que eu falei, contra o fato não tem argumento, né? E aí você começa a ranquear os árbitros da competição, quem está tendo melhor avaliação. E isso ajuda, ela não, você não faz a escala, mas você dá informações, dá suporte para quem faz a escala colocar realmente quem está bem na competição nos melhores jogos. Então assim, ó, eu vejo hoje a tecnologia ela veio para auxiliar muito os árbitros, muito, muito, muito. Então, Cris, ainda só para a gente terminar esse tema tecnologia, depois abrir aí para o Hector, para as meninas fazerem perguntas, fala para a gente a questão da revisão de lances. Né? Hoje a gente vê muito comum em competições internacionais, e até acho que no Brasil, né, já temos esse. Quais são os lances que efetivamente podem e devem ser revisados? Dante, assim, ó, a FIBA ela é um pouco diferente da NBA, né? E da Euroliga. A Euroliga e a NBA, eles têm mais jogadas que eles podem revisar. A FIBA, ela reduz esse número de jogadas, ela não abre tanto. Então, são 3 momentos. Há jogadas que você pode revisar o tempo todo, o jogo todo. Há jogadas que você pode revisar só nos 2 últimos minutos do jogo. E tem jogadas que você pode revisar somente se for a última jogada do quarto ou do jogo. Então, assim, o que a gente pode revisar o jogo todo? A gente pode revisar se o lance foi de 2 ou 3 pontos. A gente pode revisar quem é o jogador correto para bater o lance livre. A gente pode revisar, dar o upgrade ou downgrade das faltas. Né? Se você apitar uma falta pessoal, você pode subir ela para andesportiva ou desqualificante, ou se você tomar falta desqualificante, você pode reduzir ela para uma falta pessoal. Você não pode tirar as faltas, ela não pode deixar de ser marcada. Então, tipo assim, você tomar uma falta, achou que era uma falta pessoal, achou que era uma falta desportiva, e você vai no monitor e vê que o jogador cometeu uma violação de andada primeiro, ou que não teve nem contato, você não pode transformar aquela falta. Você não pode tirar ela e nem pode apitar a andada da equipe adversária. Você só pode ir ver o que você apitou.
se você vai subir para a falta antesportiva ou desqualificante, ou se ela vai ficar na falta pessoal. Você pode corrigir o mau funcionamento do cronômetro e do 24 segundos o jogo todo, entendeu? E aí você vai para outras particularidades. Você pode ver também se a falta que você apitou ela é uma falta para 2 ou 3 lances, de acordo com onde o jogador está. Tá? Aí você vai para os últimos 2 minutos do jogo. O que você pode ver nos últimos 2 minutos do jogo? Se, por exemplo, o jogador arremessou uma bola, ela foi convertida e ao mesmo tempo soou o sinal dos 24 segundos. A gente fala que estourou, né? Estourou os 24 segundos. Se essa bola for convertida, você pode parar o jogo e imediatamente no monitor, para quê? Para ver se essa bola realmente tinha saído da mão do arremessador ou se estava na mão dele. Isso você pode ver. Outra coisa que você pode ver também é, por exemplo, se o jogador está arremessando e o árbitro apita uma falta fora da jogada. Eu posso no monitor ver se a bola estava na mão do jogador ou não, ou se ele já tinha começado o seu ato de arremesso ou não. Entendeu? E eu posso ver também se a bola sai para um lateral, para o fundo bola, para quem é essa bola, qual a direção correta. Só que antes disso tudo acontecer, o árbitro ele tem que tomar a decisão na quadra. Tipo assim, a bola saiu, eu direciono a bola para a equipe time A, aí eu peço revisão, eu vou lá, aí eu posso rever. Se a bola for para o time A, fica para o time A. Se a bola for para o time B, eu mudo a minha decisão. Por que, que o árbitro tem que tomar a decisão em quadra e não pode ir lá no monitor primeiro? Porque às vezes você pode ir no monitor e esse monitor ele está com algum problema. Ou você não consegue identificar realmente a direção da jogada. Porque o monitor, para você mudar a sua decisão, ele é bem específico. Você só pode mudar a sua decisão se a imagem te prover uma decisão clara que você se equivocou. Então, se é duvidosa ou se não aparece, você tem que ficar com a sua decisão que você tomou em quadra. Então, por isso que o árbitro, antes de ir no monitor, ele tem que tomar uma decisão. Por exemplo, o cara arremessa uma bola de 3. Eu marquei que a bola foi 3 pontos e sinalizo que eu vou para o monitor. Na primeira situação de bola morta, eu vou lá no monitor e verifico. Se lá o monitor me mostrar uma imagem clara que o cara estava pisando na linha de 3 pontos, eu posso mudar a minha decisão. A bola foi de 2. Mas se não demonstrar uma imagem clara, o que acontece? Eu não posso mudar minha decisão. Então, a imagem tem que ser conclusiva, ela tem que ser muito clara que você se equivocou. Aí você pode mudar a sua decisão. Caso não, você não pode mudar. E aí nós vamos para jogadas que você pode ver só no na última jogada do quarto. Que é o quê? Se a bola estava na mão do arremessador ou não, quando estourou o cronômetro para acabar o quarto ou o jogo. Se houve uma falta antes, você entendeu? Se a falta foi antes do tempo ou não. Por que antes do tempo ou não? Porque até o árbitro apitar, já se passou alguns milésimos de segundo. Então, quando você vai no monitor checar essa jogada, se houve falta ou não antes do tempo, o árbitro tem que apitar, né? Porque se não apitar, não pode ir no monitor. O árbitro apitou falta, estourou o tempo. Você vai lá no monitor e olha o momento que ocorreu a falta, não o momento que o árbitro apitou. Porque às vezes o momento que o árbitro apitou, até você levantar a mão, pode se transcorrer alguns décimos e dar a impressão que o tempo não, que a falta não foi dentro do tempo. Então quer dizer o quê? Quando você vai no monitor para ver se a falta ocorreu antes do tempo ou não, você tem que ver o momento que a falta ocorreu. E aí você pode olhar também. Você pode olhar também na última bola do jogo se o arremessador, só ele cometeu uma violação de pisar na linha. Tipo assim, às vezes o cara arremessa da zona morta. A gente sabe que é um espaço reduzido.
eu posso ver se ele pisou na linha ou não. Se ele pisou na linha antes de arremessar, eu tenho que corrigir o tempo de jogo também. Então, são esses lances que você pode ver no final de jogo. Então, não são muitas jogadas. Tem jogadas que o jogador vem falar para mim, pô, Cristiano, não pode revisar? Eu falei, não posso. A regra não me permite isso. Entendeu? Aqui no NBB, eles alteraram um pouquinho ali, que são duas situações que ocorrem muito durante o jogo, né? Que eu posso checar se a bola valia ou não no estouro dos 24 durante o jogo todo. E na FIBA é só nos últimos 2 minutos. E aqui interferência também. Na FIBA, eu só posso checar a interferência nos últimos 2 minutos, se o árbitro apitar. Se ele não apitar, eu não posso checar essa violação. Aqui no NBB, no Brasil, eu posso checar a interferência durante o jogo todo também. Então, tudo que o árbitro for apitar, for no monitor, ele tem que ter tomado a decisão na quadra antes. Eu não posso ir no monitor, eu acho que é isso. Não, eu não posso ir. Eu tenho que ter apitado. A única situação que eu posso ir no monitor sem ter apitado é quando tem uma situação de briga. A qualquer momento do jogo tem uma situação de briga, resolve a situação, acalma os ânimos, aí o árbitro pode ir no monitor. Aí ele pode ver quem realmente participou efetivamente da briga ou não. Então são esses momentos do instant replay, Dante. Muito bom. Muito bem. Hector, e o seu caderninho? Michele está aí com a gente, como sempre. Boa noite. Marisa. Boa Vamos noite, deixar Marisa. o Hector perguntar, depois a gente, se as meninas tiverem alguma pergunta, por favor. Vamos lá, Hector. O som. Seu microfone, Hector. Ahora sí. Ok. Agora sim. Quiero parabenizar a Cristiano. Escribí varias hojas, pero tengo miedo de preguntar Não tenha, porque não lo que tenha estoy haciendo medo. es aprendiendo. Cristiano, estoy aprendiendo todo esto. Forma parte de novedades para mí. Sim. La verdad que estoy maravillado de algo que tú has ido viviendo a lo largo de todos estos años. Lo has explicado tan bien, con esa claridad de instructor que ya tiene, que yo lo único que quiero es felicitarte por esta brillantez, ¿no? De una carrera brillante que seguramente te ha llevado alejarte de la familia, viajar mucho, esas cosas que siempre uno sabe que es un costo. Bueno, ¿cómo te sentís con ese costo? No sé cómo es tu familia, un poco cómo te apoyó la familia en ese caso. Bueno, un poco por ahí. E, Héctor, el árbitro en general, ¿no? Si no tiene el soporte de la familia, él no logra ser árbitro, porque es muy difícil. Alejarse tiempo y muchas veces el árbitro no tiene domingo, no tiene sábado, no tiene feriado, no tiene nada, no tiene día libre. Entonces, si usted no tiene el soporte de la familia, no va a lograr, porque es muy difícil. Yo me recuerdo que, por ejemplo, yo perdí la primera formatura de mi nena, que tenía 5 años, estaba en el jardín de infancia, y quería que yo estuviera ahí, pero yo estaba en el otro lado del mundo, estaba en Japón. Entonces, el básquet nos da muchas cosas, me dio muchas cosas, pero también me quitó muchas cosas. Si usted no tiene el aporte de la familia, es muy complicado, muy complicado. Y por suerte yo... ¿Cómo es tu familia? Vamos a mandarle un saludo entonces para conocer. Yo tengo una hija, yo soy divorciado, me divorcié a 4 años. Ahora tengo una novia, me voy a casar de nuevo en diciembre. Sí,
Siempre tenemos que seguir, ¿no? También mi novia, que es Janaína, me da todo el soporte del mundo, me ayuda mucho. Mi ex esposa también me ayudaba mucho también. Mi hija también, después que comprendió el labor que tenía yo, y yo siempre fui un apasionado por el arbitraje, ¿no? Y siempre me dio el aporte total, total, total. Y ahora encontré una mujer también muy sensacional que me da todo el aporte que necesito, Bien, porque vamos a seguir bueno, siguiendo viajando, ¿no? Igual, como sí, ya instructor. vemos. Sí. Bueno, Dante, vamos a abrir el juego ahora. Vamos, meninas. Alguien que conozca algún error de este juez, porque con el 95% de acierto no vamos a Hay un encontrar montón de a nada. errores. Siempre nos Meninas, equivocamos. Boa Michele, noite. Oi, professor. tudo bem, Michele? A Michele é Bem, lá de Dourados, viu, o Cristiano? Mato Mato Grosso do Grosso Sul. do Ela Sul. ela tá sempre conosco aqui, ela já é nossa sócia, ela e a ah, Marisa. que Elas vão, isso. a gente vai compartilhar os lucros da nossa rede com elas, tá? Ah, é Que um beleza. prazer sempre estar aprendendo com o senhor, professor Dante. E na RIV também está ajudando bastante. Bom, Cristiano, é um prazer estar falando com você, né? A gente só Igualmente. vê na TV, nos jogos, né? No fogo cruzado, mas é muito legal. Sempre gostei muito, muito da sua postura. Eu sou técnica de basquete já há mais de 20 anos, aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Fui árbitra também, muito tempo, né? Só que, infelizmente, eu sou apaixonada pela arbitragem, gosto muito. Infelizmente, eu tive que largar a arbitragem para ser técnica, porque é onde eu tinha um fixo. E aqui no Mato Grosso do Sul, há 20 e tantos anos atrás, era muito difícil ter um campeonato, quanto mais dois, e viver de arbitragem é impossível. Hoje, Né? né, na atualidade é difícil, né? É bem difícil você viver de arbitragem. Não é Então, mas enfim, graças a Deus eu consegui, né, ser técnica e continuo contribuindo na arbitragem com os meus atletas, com os meus times, e a gente vai fazendo. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro, quando o senhor falou que para o jogo, né, estourou o tempo e você apitou uma falta, aí você acabou o tempo, você pode ir lá e rever essa falta. Se estourou o tempo antes de acontecer a falta, essa falta ela não existe? Ela não vai existir? É assim, ó, eu posso rever a falta apitada, né? Eu não posso ver se Sim. foi falta ou não. Não, sim, mas Aí aí eu a tenho a falta falta. foi apitada. Aí eu vou lá no tempo. Se a falta foi cometida dentro do tempo de jogo, ela Uhum, pode gerar lances livres. Provavelmente ela vai ter lances livres, vai bater seus lances livres. Se uhum. eu vou lá no monitor e vejo que a falta ocorreu depois que acabou o tempo de jogo, essa falta ela não existe, ela é desprezada. Então não vai ser computada, independente se Não, apitou ou não, independente se apitou, não, ela não acabou o vai jogo, existir. porque Entendi. ela ocorreu depois que o tempo de jogo acabou. Então essa falta ela não existe. Ela Uhum, existe, né? Porque você apitou, o árbitro apitou, mas ela não vale porque aconteceu depois que acabou o tempo de jogo. uhum, perfeito. A minha outra dúvida, ou assim, né, saber a sua opinião, o que você pode aconselhar para a gente. Eu, como técnica, gosto muito de prezar pela defesa, né? E uma boa defesa, uma boa postura defensiva para os meus atletas. Só que eu vejo muitos árbitros interpretando de uma forma, né, equivocada o defensor. Dificilmente se dá falta de ataque. A maioria das faltas se dá da defesa. E antigamente, a gente sabe que você tinha que estar uma estátua ali e sofrer um contato e os pés tinham que estar no chão. Acho que é por aí, né? Se eu estiver errado, depois você me corrige também. E aí, agora, não, a gente sabe que houve mudanças e que você pode estar em movimento desde que o contato aconteça no tronco, no dorso, né? Só que por que é tão difícil dos árbitros entenderem isso e poder, assim, porque eu vejo que o defensor dificilmente, eles apitam andada, mas não dão uma falta de ataque, você está entendendo?
Então, assim, é difícil você colocar para a criança, não, você tem que ficar lá, você tem que se posicionar, que vai ser dada falta de ataque. Aí o guri vai tomar uma trombada, uma puta de uma falta, e aí andou, né? Então, aí eu queria saber, assim, o que você acha sobre isso, a respeito dessa regra? É isso mesmo? Você pode estar em movimento, não tem problema se estar com o pé fora do chão, ou um só em contato. Como que funciona a falta de ataque? A gente tem que entender primeiro assim, ó, posição legal de defesa. O que é posição legal de defesa? É quando o jogador está de frente para o outro, sabe? Marcando. Tá? Ele tem que estar de frente para o jogador. Ele pode se mover para trás, ele pode se mover lateralmente. Ele pode se mover. Nesse movimento para trás ou lateralmente, um pé ou ambos os pés podem não estar em contato com o chão, porque eu estou me movimentando. Qual que é o ponto-chave? Qual que é o ponto de referência para ser uma falta de ataque? Quando o contato ocorre no torso do defensor. Porque caracteriza que ele chegou primeiro naquele espaço que estava desocupado, certo? A gente tem que entender que são dois tubos, né? São dois cilindros na quadra se movimentando. Tem o cilindro de ataque e o cilindro de defesa. Então, quando tem esse choque, para você identificar que é falta de ataque, esse contato tem que ser no torso do jogador, no peito. Esse jogador de defesa, ele pode ir para frente em direção ao atacante? Ele pode. Só que se o contato ocorrer, a responsabilidade do contato é dele. Então, o que a gente viu na posição legal de defesa? Que eu posso me mover para trás e lateralmente. Só que nessa movimentação, o contato, para ser uma falta de ataque, tem que ocorrer no torso, no peito. Agora vamos lá, já identificou a posição legal de defesa. O que acontece? Pode acontecer inexperiência do árbitro, ele não é tão experiente para definir isso daí ou não, você entendeu? Pode acontecer de uma má interpretação da regra, do árbitro, ele interpretou a regra errada. Ou pode acontecer uma coisa que geralmente ocorre. Quando acontece esse tipo de erro, ou qualquer outro tipo de erro em relação ao árbitro, ou ele foi pego de surpresa. O que é ser pego de surpresa? Ele não estava tão ligado, né? Não estava tão focado no lance, e aí ele só viu uma mexida, sabe? Geralmente, hoje, o que é pregado para os árbitros? Para eles apitarem de forma um pouco mais estática. Não ficar parado como uma estátua. Se movimentar, buscar os melhores ângulos, né? Buscar os espaços. Mas, quando ele for apitar, ele tem que estar parado. Por quê? O árbitro, quando ele está em movimento, o olho dele fica se mexendo também. Você fica se mexendo com a cabeça. E quando você vai apitar, você está em movimento. Então, a tua visão é igual bater uma fotografia. Quando você bate a fotografia em movimento, o que ela fica? Ela fica nublada, não fica? Ela não fica nítida. É a mesma coisa do árbitro. Então, hoje, pede-se para o árbitro, quando ele for apitar, ele tem que estar parado, para que a foto, entre aspas, seja nítida e ele consiga interpretar realmente o que aconteceu. Então, às vezes, o árbitro é pego de surpresa. Então, por isso que muitas vezes ele se equivoca. Aí, para não penalizar demais a outra equipe, que é uma falta, o peso de uma falta é diferente do peso de mandada, para quem comete. Para quem recebe, em teoria, o peso é o mesmo, porque você vai ter a bola. Entendeu? Então, esse é o pensamento do árbitro. Eu não tenho certeza, eu não vou prejudicar aquela equipe, em teoria. Porque a equipe defensora, ela vai estar recebendo o quê? A bola. Porque sem a bola você não consegue fazer ponto. E o basquete ganha quem faz mais ponto. Então, o bem mais precioso do jogo, o que é? É a bola. É a posse de bola. Então, na cabeça do árbitro, muitas vezes ele pensa assim, não tenho certeza, se foi falta de ataque, vou dar andada. Então, é uma das coisas que pode acontecer. Entendi. Perfeito. Aí ele meio que apita no susto, né? Exatamente. Apita no susto. Essa é a palavra. Beleza. Boa, Michele. Obrigada. Marisa, tem alguma coisa?
Não, professor Dante, nenhuma Tudo bem. dúvida, não. Então, vamos fazer o seguinte, né? Até para a gente já ir encaminhando para o nosso final, que a gente costuma respeitar esse tempo aqui para não ficar muito longo. Ô, Cris, eu queria que você contasse aí para o pessoal quais as finais que você já apitou e de todas elas, qual foi a mais difícil e, digamos assim, a melhor, aquela que você, na sua avaliação, foi a melhor. Eu vi você apitar duas, se não me engano, né? O Mundial de 2010, isso, Isso. e 2014 também, né? Você apitou a final ou não? Não lembro agora. Não, em 2014 eu optei a semifinal, A Dante. semi, isso, a semi, A tem semi. razão. E É. aí, quais foram as suas finais? Então, né, cara, assim, eu sou muito grato, né? Grato a Deus, assim, por ter me dado a oportunidade de realizar todos os meus sonhos dentro da arbitragem, né? Então, o árbitro, quando ele chega a ser a internacional, ele tem o sonho de ir para uma Olimpíada apitar a final. Então, esse não era diferente de mim, né? Do meu sonho. Então, assim, graças a Deus eu consegui realizar isso daí. Então, eu tenho a final de Londres, 2012. Tenho a final do Mundial da Turquia em 2010. Tenho a final do Mundial da China 2019. Tenho a final do Eurobasket, semifinal e final em 2017. Tenho a final dos Jogos Asiáticos, que é a segunda maior competição fora a Olimpíada, né, de multi-esportes. Tenho a final do Pan-Americano em 2019. Então, quando eu optei a final do Pan-Americano em 2019, eu fechei todos os principais campeonatos do mundo no naipe masculino. Então, todas as principais competições do mundo no naipe masculino, eu optei as finais. Agora, a final que mais me marcou, né, foi a de Londres, porque quando a gente foi para Londres, a equipe americana, fora o Dream Team original, que era Michael Jordan, Larry Bird, enfim, todas essas estrelas, a equipe de Londres foi a melhor equipe americana levada pelo time dos Estados Unidos, que tinha Kevin Durant, tinha Chris Paul, tinha LeBron James, tinha o falecido Kobe Bryant, tinha o que jogava no Houston lá agora, tá no. Isso falta o nome dele, O o Harden. Harden. O Harden. Harden. Então, assim, era um time repleto de estrelas. Era a mais alta nata do time americano. E tinha o time espanhol, que também era a melhor seleção deles, que estavam os irmãos Gasol, tinha Navarro. E na hora lá você não consegue desfrutar muito, né? Porque você está ali para apitar o jogo. Depois eu assisti o jogo com calma, foi um baita jogo, foi 107-100. Exatamente. E teve momentos do jogo que a equipe espanhola estava na frente. Então foi jogado, foi uma final disputada, né? Então, para mim, essa é a final mais difícil que eu tive. Agora, teve um jogo que não foi final, né? Foi no Eurobasket, que para mim, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis da minha vida, que foi entre Turquia e Espanha. Porque eu estava lutando com dois árbitros muito jovens, um da Lituânia e o outro era um japonês. E era a primeira competição do japonês ali, Takaki. E o ginásio tinha quase 20 mil pessoas. Aquele ginásio que foi apitado, foi jogada a final do Mundial de 2010, Sim. foi final do Eurobasket também. Então, tinha gente, tinha turco ali saindo pelo teto do ginásio. E eu olhava para a cara dos meninos assim, o japonês, coitado, né? Tava branco. E o outro tava assim, você sentia que ele não estava preparado para aquele jogo. Mas, em 2017, teve uma desavença entre a FIBA e a Euroliga, e os principais árbitros da Europa não foram para essa competição, porque eles foram draftados pela Euroliga. Então, o nível de arbitragem da Europa tinha caído muito. Tanto é que era a primeira vez na história do Eurobasket que era trazido árbitros de outros continentes para apitar essa competição. Então, esse foi um jogo muito difícil. Muito difícil.
porque era o time da casa perdeu. Então, assim, foi um dos jogos que marcou a minha carreira. Eu acho que foi um dos mais difíceis que eu tive na minha carreira. E a torcida turca não é fácil, não, né, Cris? Não, é mais apaixonada que a nossa. Aquela final de 2010 contra os Estados Unidos, apesar de tudo, né, que o time americano também era fantástico, mas Era aquela torcida é brincadeira, eles não param o jogo inteirinho, né? o jogo todo. É muita pressão ali, sabe? Então, esse foi um. Porque em 2010 eu estava acompanhado com dois árbitros top da Europa, né? Eu estava com o italiano Luigi Lamônica e estava com o espanhol o Arteaga. Então, eram um cara muito experientes, que todos conheciam eles na Europa. E dessa vez, nesse jogo ali da Turquia e da Espanha, eu estava com dois árbitros muito inexperientes, né? Mas deu conta do recado, com certeza. Héctor, suas considerações finais? Professor Dante, Eu- deixa eu só Oi, oi. fazer uma perguntinha rapidinho. Lógico, vai lá, Michele. Vamos aproveitar o Cristiano aí. Sem eu querer abusar muito, mas, Cristiano, como é a verdadeira regra de quem está com a posse de bola que não pode ser tocado? O que eu devo levar em consideração? Tira a mão, não empurra, né? Aí não pode tocar no jogador com bola. Como que funciona? Na realidade, sim, Michele, o não tocar, ele não existe no basquete, né? Porque o basquete é um jogo de contato, você Mas entendeu? mesmo quem está com bola? Mesmo quem está com bola, ele pode ser tocado. Eu posso colocar esse braço aqui na cintura dele, você entendeu? Mas eu tenho que tirar. Eu não posso guiar colocar a mão na cintura do jogador com a bola e ficar empurrando ele. Eu posso tocar nele e tirar a mão para sentir onde que ele está indo. Eu não posso direcionar ele. Isso é o hand check que a gente fala, né? Que você coloca a mão na cintura aqui. Se você sabe, se você colocar a mão na cintura de qualquer jogador, você não deixa ele passar. Você vai Uhum, direcionando ele para onde você quer defender ele. Você pode jogar ele uhum, para o canto da quadra, fazer armadilha. Então você não pode permanecer com a mão no jogador, mas eu posso tocar ele. Eu posso colocar a mão aqui, defendendo ele, dentro do meu cilindro defensivo. Eu não posso empurrar ele, mas eu posso apoiar ele aqui. Você entendeu? Nesse cilindro meu. uhum, Posso colocar o antebraço nele, nesse da bola. Porque eu não posso direcionar ele. Esse antebraço eu posso colocar e tirar. Posso colocar e tirar. Então, quando o árbitro fala tira a mão, é uma arbitragem preventiva para que o jogador defensor não cometa uma falta de bobeira, entendeu? Mas uhum. o jogador pode tocar o outro, sim, mesmo com Ah, bola. bacana. Beleza, muito obrigada. De nada. Héctor, Bien, bueno, felicitar a Dante por la calidad del entrevistado, me parece que es lo primero, porque a nosotros personalmente yo me siento mucho mejor que cuando empezó la charla esta, con más conocimiento. Así que a Cristiano, por supuesto, agradecer, porque esto va a ser visto por muchas personas. Vamos a tratar de difundirlo de esta manera, que es algo que es muy educativo, muy instructivo para todos los jugadores, los entrenadores, las personas que les gustan el deporte y conocer del arbitraje. Así que muchísimas gracias en nombre de nuestro y de todos los que lo van a ver. Y a las damas participantes les mandamos un saludo. Pero Cristiano ya tiene novia, así que bueno, ya no tenemos... antes de terminar, eu tenho uma mensagem aqui do Pax Formeliano Vilagra. Un amigo uruguayo, gran jugador de básquetbol uruguayo Ele está internacional. dizendo o seguinte, Cristiano: é um prazer e uma experiência muito enriquecedora poder ouvir um dos melhores árbitros do mundo. O seu profissionalismo e carisma confirmam também a paixão pelo basquetebol e a excelência da pessoa que é. Parabéns e obrigado.
Manda um grande abraço para ele. Fico feliz de ouvir essas palavras. Muito bom. E primeiro, Dante, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu sei da sua qualidade de pessoa, como eu falei no começo, mas eu também sei da sua qualidade como profissional. Você é um dos melhores professores do país, você entendeu? Uma referência dentro do basquete no país. Então, assim, o orgulho para mim de estar aqui é muito grande também, poder bater esse papo com vocês aqui. Muito bom. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez aí a presença, lembrando que agora a gente vai dar uma paradinha, né? Vamos reorganizar algumas coisas, voltamos em agosto e compartilhem, né? Aqueles que forem assistir esse vídeo, compartilhem, por favor. A gente insiste nessa questão do compartilhamento. Como eu costumo dizer, conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. A gente tem que espalhar essas ideias, nós temos que mostrar o trabalho de todas essas pessoas, né, que nos cercam. Todos têm um trabalho muito bacana dentro das suas áreas, dentro das suas competências. E é isso que a gente procura, não só nos nossos encontros, mas nas nossas aulas, enfim, nas nossas reuniões da RIB, tentar realmente difundir o basquete sob todos os pontos de vista. Professores, técnicos, atletas, árbitros, e, enfim, dirigentes, eu acho isso muito importante. Então, quero agradecer a todos, um agradecimento especial aí ao Cristiano, e mais uma vez, né, Cris, parabéns. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de te ver atuando aí fora das quadras brasileiras, e trabalhamos juntos na LDB, como você falou, né? E lá na LDB, a gente, de uma forma ainda muito rústica, nós fazíamos esse trabalho de pós-jogo, de clínicas com os árbitros, com o caderninho, mas já era um grande passo, né? Eu acho que a gente pôde ajudar muita gente, não só técnicos, atletas, mas os árbitros novos. Muitos daqueles árbitros novos da LDB hoje são árbitros expoentes aí do nosso basquete, né? Bom, sim. Então, pessoal, uma boa noite a todos, muito obrigado, cuidem-se e até a próxima. Valeu, obrigado. Gracias. Abraço grande. Valeu, gente. Boa noite. Valeu pelo conhecimento.